A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, esteja conosco nesta leitura, Senhor. Que cada palavra, Pai, seja um ensinamento e entre nossos corações e nos direcione sempre mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Hoje a gente vai começar o segundo livro de Samuel. Ontem a gente terminou o primeiro com a morte de Saul, né? Então agora Davi vai receber a notícia e vamos ver agora qual que vai ser a reação dele. Davi recebe a notícia da morte de Saul no capítulo 1 do segundo livro de Samuel. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já Davi 2 dias em Ziclague, ao terceiro dia um homem veio ao arraial de Saul, com as vestes rasgadas e com a terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele disse: Escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram. Assim também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e vi que Saul estava encostado sobre a sua lança, e que os carros e capitães de cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou a Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que se trazia no braço, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares a um ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, novo caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas em Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos circuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva cai sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras.
mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Aqui, pelo sofrimento de saber da morte de Saul e Jonatas, ele fez esse cântico, como uma declaração de amor a Saul e a Jonatas. Aí Davi é aclamado rei de Judá no capítulo 2. E sucedeu depois disto que Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também subir Davi os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos fareis este bem, porquanto fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, está morto. Mas também os de casa de Judá já me ungiram a mim por rei. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias de Davi, que Davi reinou sobre Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes deste lado do tanque e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços e combatam diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado e caíram juntos. Por isso chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. Azael perseguiu a Abner e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela 5ª costela. A lançou-lhe, saiu por detrás, caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram a Abner. E pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia.
junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, fizeram um batalhão e puseram-se no cume de outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? Até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesses falado só pela manhã, o povo teria cessado cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície. Passando o Jordão, caminharam por todo o Britom e chegaram a Maanaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 370 homens que ali ficaram mortos, e levantaram a Azael e sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e os seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Aqui, teve uma peleja entre os israelitas, o povo de Judá e o povo de Benjamim. Ambos são povo de Israel. Só que o povo de Judá estava sobre a liderança de Davi, que Davi foi ungido pelo Senhor para ser coroado rei, Ao contrário de Joabe, que é o povo de Joabe, ele colocou o Bozete, Asbozete, colocou como rei, sendo que não foi uma ordenança de Deus, Mas aí Davi acabou se sobressaindo na peleja e acabou matando muito mais dentre os povos. Davi acabou matando muito mais entre o povo de Benjamim do que o povo de Benjamim o povo de Davi, Os filhos de Davi nascidos em Hebrom, no capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E Davi nasceram filhos em Hebrom, e seu primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, o sexto Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha sido a Saul uma concubina. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que possuístes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai e a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje busca motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner o que bem quiser, se como o Senhor jurou a Davi, assim não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá desde Dan até Berseba. Nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo faze a tua aliança, e a minha mão será contigo para conduzir a ti todo o Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço: não verás minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepulsos de filisteus.
E enviou Esbozete e tirou-a de seu marido, o Paltiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-os, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também a Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também a Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e ajuntarei ao meu rei, meu senhor, todo Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e tinha ido em paz. Chegando Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, o filho de Ner, veio ao rei, que o despediu e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despedisse de maneira que fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi soubesse. Voltando, pois, a Abner a Hebrom, Joabe o levantou à parte, à entrada da porta, para falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se tenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja de Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: havia de morrer Abner como vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio a fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça o que lhe aprouver, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo de Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei a seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zezuria, são mais duros do que eu. O Senhor pagará a malfeitor conforme a sua maldade. Então, Abner foi morto ali na traição, né? Ele tinha já tinha feito um consolo com uma aliança com Davi, mas ele foi morto pelos seus irmãos, porque Abner já tinha matado a Isalão, o outro irmão, né? O primeiro irmão durante a guerra ele matou, né?
Então ele foi morto na realidade pela vingança dos irmãos, mas Davi se mostrou aqui que ele realmente estava inocente nessa história, porque ele não sabia que o povo, que o Joabe ia fazer isso, né? Que iria matar Abner, né? É que os nomes são todos muito parecidos, muito diferentes, outros muito parecidos, outros muito diferentes, e a gente acaba se confundindo aqui um pouco. Mas a questão é que ele morreu, ele foi morto por vingança de ter matado seu próprio irmão. Então foi o outro irmão que o matou, né? Eram 3 irmãos. E amanhã a gente vai ver a morte de Esfibosete no capítulo 4. Senhor Deus e Pai, obrigada por tua palavra, Senhor. Obrigada por tua mensagem, Pai. Esteja conosco, Senhor. Proteja-nos de todo mal, Pai. Perdoa nossos pecados. Direcione-nos, Senhor, para perto de ti, Pai. Calante nossos corações, Senhor. Precisamos muito de Ti, somos fracos, Senhor, não somos nada sem Ti. Precisamos da Tua presença, Pai. Derrama a Tua unção sobre nós e nos guie sempre, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.